Chegamos agora ao caminho final da nossa trajetória junto com os arcanos maiores e aqui a gente vai falar sobre o caminho da esperança e da evolução. Então agora ficou mais fácil, são as cartas que sobraram do nosso bolinho dos 22 arcanos maiores e a gente vai olhar aqui a carta da estrela, 17, a carta da lua, número 18, a carta do sol, número 19, a carta do julgamento, número 20, e a carta do mundo, a última carta, de número 21. Começando pela estrela. Número 17, a estrela. O número 17 já traz a composição do 1, que é a ação, com o 7 do carro, que é o movimento. Então, quando a gente junta ação e movimento, a gente tem o sonho realizado. E essa carta fala muito sobre os nossos sonhos. O que ela traz pra gente como informação principal é vá em busca dos seus sonhos. Então, as palavras-chave dessa carta são acreditar, sonhos, inspiração, essência, esperança, proteção, inocência, harmonia, fluidez e otimismo. Quando a gente tira essa carta ou quando ela aparece pra gente como um conselho, ela traz um convite pra gente renovar as esperanças e resgatar sonhos que estão guardados. É hora de ir em busca da vida que você sempre sonhou. Então é interessante a gente olhar para essa carta e ver essa estrela gigante, né? Que está aqui em cima, mais outras estrelas que estão ao redor dessa mulher. Uma mulher nua que traz a leveza, que traz a pureza, que traz a inocência. E que é justamente isso que a gente tem quando a gente sonha, né? Essa inocência, essa pureza, de lembrar inclusive dos nossos sonhos de infância. Quando a gente começa a estudar os caminhos, falando sobretudo na teoria que eu aprendi com o Ney Naif, nesse caso ele traz a carta de número 17 como o caminho da esperança. Então é como se fosse uma carta única no meio disso tudo que a gente já viu para levar a gente para a evolução. Então a gente precisa sonhar para evoluir. No meu caso, eu optei por juntar esses dois caminhos, o caminho da esperança e da evolução, porque eu acredito que isso tudo anda junto, mas é interessante a gente entender que esse último caminho que a gente está trilhando, justamente o caminho que vai finalizar todo o ciclo pelo qual a gente já passou, ele começa com uma carta que fala sobre os sonhos. Então, a gente tem essa mulher aqui, né, e ela joga a água também, né, uma parte da água ela joga na terra e a outra parte da água ela joga na própria água, então ela traz tanto racional quanto emocional, mas ela traz pra gente no início desse novo caminhar o sonho. O que você sonha? Quais são os seus sonhos? Né? Então a gente pensa, olha, eu passei por toda aquela trajetória ali da dor, né? Eu acabei de sair da torre, né, que justamente fez com que tudo ruísse. E aí como é que eu faço para renascer? Como é que eu faço para voltar a ter esperança? Como é que eu faço para evoluir depois de todo um processo doloroso que eu vivi? E a resposta é sonhando, olhando para os seus sonhos. Que, aliás, é uma outra coisa que a gente esquece de fazer na nossa vida e que o tarô traz como aprendizado, que é lembrar dos nossos sonhos de infância, que é pensar nos nossos sonhos, que é continuar sonhando. E aí, claro, eu sonho, eu coloco em prática, eu tenho que trazer uma energia do imperador, né, da organização, da estratégia, eu tenho que trazer a imperatriz, da criatividade, da abundância, enfim, todas as ferramentas que o tarô me traz para eu poder desempenhar aqui esse papel da estrela. Mas a estrela dá abertura pra gente, começa esse novo trajeto que a gente vai ter agora pela frente para concluir a jornada dos arcanos maiores a partir do momento em que a gente entra na carta 17, né, que a gente entra no caminho da esperança e da evolução. E aí, seguindo, a gente vai para a carta de número 18, que é a Lua. 18, a Lua. A carta da Lua traz o número 1 mais 8, então o 1 que vem da ação, né, a gente continua nessa energia do mago, e o 8 que vem com o autocontrole, que é a carta da força. Então, isso tudo junto traz pra gente clareza, que é justamente algo que a gente precisa ter. Então, a frase principal dessa carta é: enxergue a realidade como ela é e organize suas ideias. E suas palavras-chave são adaptação, ilusões, idealizações, invenções, confusão mental, busca da realidade, autoconfiança, instintos, ciclos, instabilidade, mistérios e intuição. Quando essa carta sai num jogo ou ainda como um conselho pra gente, ela diz que a gente não está usando a nossa intuição da melhor maneira possível. Então, quando a gente olha para essa carta, e ela é uma que eu trabalho bastante no meu curso avançado, ela traz inúmeras informações. A gente tem aqui um sol, a gente tem as torres, a gente tem um cão, a gente tem um lobo, a gente tem uma lagosta, enfim, tudo isso dentro da simbologia do tarô traz uma série de significados.
E a carta da lua, justamente por isso, é uma das cartas mais difíceis do tarô. Eu costumo dizer que a melhor maneira da gente pensar na carta da lua é quando a gente vê uma lua cheia no céu, aquela lua maravilhosa, e a gente fala assim, vou pegar o celular para tirar uma foto. A gente tira a foto e fica uma merda. Porque a lua não se permite fotografar. Porque a gente não vê as coisas claramente a partir da lente de um celular. Então, ela fala pra gente justamente isso. O que você não está vendo claramente, como que você consegue ter mais clareza na sua vida, como você pode sair dessa confusão mental. E acho que o mais legal da gente pensar com relação à carta da lua é a gente lembrar que a gente começou essa trajetória com a carta da estrela, né, o sonho, e aí sim, logo em seguida vem a carta da lua. E o que isso quer dizer dentro dessa historinha que a gente vai contar nesse caminho aqui? Primeiro eu sonho, eu tenho os meus sonhos, eu listo os meus sonhos, eu penso nos meus sonhos, eu reflito sobre os meus sonhos. Mas depois vem uma lua para falar assim, vamos ter clareza? Vamos entender realmente o que é possível, o que é pautável, o que é plausível, né? Porque na verdade a gente pode sonhar, os sonhos são ilimitados, né? A gente mesmo à noite a gente pode sonhar com qualquer coisa, a gente pode sonhar que a gente voa, a gente pode sonhar que a gente fica invisível, tudo a gente pode sonhar. Mas na prática não é bem assim, a gente também tem que ter um pouquinho de pé no chão, um pouquinho de clareza para enxergar essa lua como ela verdadeiramente é, para poder ter o caminho da evolução. Então ela dá um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nas coisas como elas são, e ela pode inclusive trazer um aviso quando você está vendo as coisas melhores do que elas são ou piores do que elas são. Mas o fundamental para a gente entender aqui é que ela traz esse convite para enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. E isso é ser evoluído, né? É eu não ficar ali, né, um lugar de poliana, num lugar de achar as coisas, de ficar supondo, mas de ir para o real, né? Enxergar as coisas como elas verdadeiramente são é algo que faz com que a gente evolua dentro da nossa trajetória aqui nessa existência. E daí, depois da carta de número 18, a gente vai para a carta de número 19, que é o Sol. Então a gente está aí nos elementos, né, que trazem muito, inclusive, conexão com a astrologia, e eu também falo sobre isso lá no meu curso avançado. O Sol, inclusive, traz uma outra energia dentro do caminho da esperança e da evolução. Carta número 19, o Sol. Então ela traz dentro da numerologia o 1 da ação, mais o 9 do eremita. Então, como que eu olho para minha luz interior agindo, né? Como que eu uso a minha luz interior e o movimento para me tornar alguém melhor. Então, quando a gente olha para essa carta, né, o mantra principal, a informação principal é: não tenha medo de mostrar sua luz e seus talentos para o mundo. Suas palavras-chave são iluminação, alegria, vitalidade, sucesso, felicidade, expansão, comunicação, amizade, positividade, jovialidade, clareza, talento, conquistas e vitória. Quando ela sai num jogo, ou ainda quando ela sai como um conselho pra gente, ela diz pra gente não ter medo de brilhar, de mostrar os nossos talentos, de mostrar quem a gente realmente é. Ela convida a gente a se abrir para prosperidade. E aí, na simbologia da carta, a gente vê essa criança, né, nua também, num cavalo, essa bandeira aí de uma vitória, uma bandeira vermelha, com esse sol gigantesco atrás dele reinando. Então, ela traz muito esse significado de deixar o seu brilho sair, expandir, permitir-se brilhar, reconhecer as suas conquistas, reconhecer a sua trajetória, lembrando que a gente já está no fim do caminhar. E também amizades, estar cercado de pessoas que evoluem junto com você, que fazem com que você evolua. Fazendo a nossa historinha, a gente começa com a estrela, então quais são os meus sonhos, depois a gente vem para a lua, como eu olho as coisas como elas verdadeiramente são, e aí, depois dessa análise da lua, eu chego à conclusão da minha luz interior, de perceber quais são os meus dons, quais são os meus talentos e de ter a confiança e a firmeza de mostrar eles para o mundo. Então, eu precisei passar pelo livre-arbítrio, eu precisei passar pelo prazer, eu precisei passar pela dor para chegar aqui nesse sol de ser capaz de reconhecer os meus talentos. E isso, de novo, dentro do contexto atual, é muito importante que a gente leve em consideração. Tem uma frase, aliás, que eu adoro, da Marianne Williamson, que ela fala que não é a nossa sombra, mas é a nossa luz que mais nos assusta. Então, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de mostrar que a gente sabe alguma coisa, a gente tem um conhecimento super lindo que a gente poderia usar as redes sociais para compartilhar ele, e a gente tem medo do que fulano, do que ciclano vai falar, do hater e disso, de aquilo, e a gente acaba se inibindo. Então, a gente não tá vendo as coisas claramente, a lua, a gente tá tendo uma confusão mental. Quando a gente começa a ver as coisas como elas são, quando a gente começa a ter clareza, a gente tá disponível para viver o sol, que é justamente mostrar os nossos dons e talentos para o mundo. O mundo está esperando pela sua voz, e é isso que o sol vem dizer para você. E aí a gente chega na penúltima carta dessa jornada, que é o julgamento, a carta de número 20, o julgamento.
A carta do julgamento traz o número 2 da dualidade, mais o 0 da aventura. Então, ele fala que a gente precisa entender qual o caminho que a gente vai trilhar a partir daqui. Lembrando que a gente evoluiu, a gente está evoluindo nesse caminho, né? Então, a gente precisa ter um julgamento claro para saber qual a direção tomar, né? Aonde, para validar o caminho que a gente está seguindo até aqui. O seu mantra principal, a sua frase principal é: se abra para o novo e deixe o passado para trás. Suas palavras-chave são libertação, desapego, vida nova, renascimento, perdão, abraçar o novo, alívio, renovação, liberdade de julgamentos, perdão e recomeço. Quando ela sai num jogo ou ainda como um conselho, ela te convida a não ficar preso ao passado. Renove-se. Ela pede para você se renovar totalmente das suas relações, dos seus ambientes e de quem você era no passado. E aí, de novo, seguindo na nossa trajetória, a gente percebe que quando eu tenho confiança, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo os meus dons e os meus talentos, eu dou fim a um ciclo que não era legal para mim. Eu começo algo novo a partir daqui, eu renasço. Então, ela traz muito essa questão de uma etapa da evolução em que a gente precisa deixar o passado para trás, em que a gente precisa renovar ciclos de amizade, em que a gente precisa renovar ambientes, em que a gente precisa viver um processo inspirador e transformador dentro da nossa existência. Então, não tenha medo de terminar algo, de fechar um ciclo que não faz mais sentido para você, para iniciar um novo ciclo, para renascer, para se renovar, deixar para trás processos que não fazem mais sentido para você. Isso sim é o caminho da evolução. E aí a gente vai para a última carta dessa trajetória, que é a carta de número 21, a carta do mundo. 21, o mundo. De novo, a gente tem o 2 da dualidade, mas dessa vez a gente tem o 1 da ação. Então eu junto duas potências, dois caminhos com a ação, e isso me traz criatividade. Aliás, tem um livro que eu adoro que se chama O Efeito Médici, que fala justamente sobre o que é criatividade, né? Esse potencial criador e criativo que a gente tem. E o livro ele fala sobre juntar duas coisas completamente diferentes. Criatividade nada mais é do que você pegar dois conceitos completamente diferentes e uni-los para criar uma terceira coisa, um terceiro caminho. O mantra principal, a informação principal dessa carta é: não desista, finalize tudo o que começar. Suas palavras-chave são realização, conclusão, conquista, esforço, recompensa, final feliz, fechamento de ciclo, completude, abundância, originalidade, multidisciplinaridade e originalidade. Essa carta, quando ela sai num jogo, ainda quando ela sai como um conselho para você, ela indica um final feliz. É o fechamento de um ciclo. Acredite que vai valer a pena, não desista, vá até o fim. Então nessa carta a gente olha aqui para essa mulher nua, né, toda essa leveza dessa mulher com dois bastões, né, o símbolo do fogo que ela tem nas mãos. Ao redor dela ela tem de novo os 4 elementos, os mesmos 4 elementos que a gente viu na carta do mago, os mesmos 4 elementos que a gente viu na carta da roda da fortuna. Ela tem um círculo ao redor dela, que em muitas cartas inclusive é o Ouroboros, aquela cobra que não tem nem início nem fim. Isso traz uma série de significados para essa completude do ser, né? Ela volta à estaca zero, quando a gente começou lá no início a falar do caminho do livre-arbítrio com o zero do louco, né, que era o início da jornada. Então ela fecha esse ciclo de uma maneira geral. E essa carta fala pra gente concluir coisas. Então, você passou por tudo isso, se você não fecha o seu ciclo, você não vai começar um novo, né? Então, é como é que eu, a partir do momento em que eu vivi tudo que eu vivi, eu inicio uma nova jornada a partir daqui. Eu me preparo para uma nova jornada, para uma nova entrada no louco, para uma nova entrada no livre-arbítrio, para que eu continue minha evolução cíclica, assim como funciona com o tarô. Então, quando a gente junta todas essas informações para falar sobre o caminho da esperança e da evolução, a gente entende que começamos com uma carta da estrela. Leve em consideração os seus sonhos para trazer esperança depois do processo da dor que você passou. Veja as coisas claramente, como elas verdadeiramente são. Cuidado para não ter confusão mental, a carta da lua. Vibre com suas conquistas, mostre o seu potencial para o mundo, deixe-se brilhar, mostre seus dons e talentos, porque o mundo está esperando por isso. Então ela vem com um processo de evolução, de você não ligar para o mundo ao redor, porque você sabe a sua força, você sabe o teu potencial, e aí você sabe o quanto você pode transformar a tua vida primeiro e a vida de outras pessoas em seguida.
Quando você consegue passar por essa etapa, você entra no julgamento, então você deixa para trás o que não faz mais sentido, você renasce, você se permite abrir espaço para uma nova vida, né? Essa é a grande evolução que acontece aqui. E a partir do momento que você renasce, né, que você não lida mais com os julgamentos, o teu próprio julgamento, sobretudo o teu próprio julgamento, mas também os julgamentos alheios, aí sim você está disponível, disposto a concluir um ciclo, a fechar um ciclo, né, a ser essa pessoa multitarefas, porque o mundo também traz isso, nessa potencialidade do ser, de que pode fazer muitas coisas, mas de que concluir uma etapa para iniciar um novo caminhar. E assim a gente encerra a jornada dos 22 arcanos maiores. Eu queria só trazer para você aqui a frase principal que eu falei das 22 cartas, porque para mim é como se fossem os 22 mandamentos do tarô, e isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que é essa trajetória se a gente começar do início, lá do zero, que a gente começou lá atrás, até agora, o 21, que é o mundo. Vamos lá? 0. O louco. Inicie uma nova jornada. 1. O mago. Coloque seus projetos em ação. 2. A grã sacerdotisa. Conecte-se com sua sabedoria interior. 3. A imperatriz. Abra-se para o seu poder pessoal. 4. O imperador. Cultive a organização e a estratégia no dia a dia. 5. O hierofante. Busque a sabedoria e o conhecimento com mestres e pessoas mais experientes. 6. Os enamorados. Seja um bom parceiro e saiba caminhar junto. 7. O carro. Movimente-se com motivação rumo à vitória. 8. A força. Aprenda a controlar suas emoções. 9. O eremita. Seja autossuficiente. 10. A roda da fortuna. Esteja pronto para lidar com as surpresas e imprevistos da vida. 11. A justiça. Seja racional em seus julgamentos e decisões. 12. O pendurado. Pare, analise, espere, aceite e observe. 13. A morte. Se abra para a transformação. 14. A temperança. Cultive o equilíbrio, tempere e fique zen. 15. O diabo. Não coloque os prazeres da carne acima dos prazeres do coração e da alma. 16. A torre. Construa coisas verdadeiras e sólidas na sua vida. 17. A estrela. Vá em busca dos seus sonhos. 18. A lua. Enxergue a realidade como ela é e organize suas ideias. 19. O sol. Não tenha medo de mostrar sua luz e seus talentos para o mundo. 20. O julgamento. Se abra para o novo e deixe o passado para trás. 21. O mundo. Não desista, finalize tudo que começar. Esses 22 mandamentos dos arcanos maiores são, para mim, como se fosse um guia para a vida. Se a gente seguisse à risca esses 22 conselhos do tarô ao longo de todos os dias da nossa vida, eu sei que você vai concordar comigo que nossa vida seria muito mais fácil. Mas agora que você já tem essa informação, você pode usar isso a seu favor. E é justamente esse o principal ensinamento que eu queria trazer para você aqui. Você vai sim poder usar as cartas a seu favor, você vai tê-las com você o tempo todo a partir de agora. Você já pode começar a ler os arcanos maiores, mas o mais interessante de tudo isso é poder usar esse conhecimento na sua vida a partir de agora.